oração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamar a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e creiam no Evangelho. Jesus andava à beira do mar da Galiléia quando viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam jogando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: Sigam-me. Eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Indo mais adiante, Jesus viu dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. Sigam-me. Venham conosco. Podem deixar ele. Eles deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram Jesus. Este episódio, este fato, acontece depois que João foi preso. Isso é importante, porque estamos falando do início da vida pública de Jesus, que acontece quando cessa o anúncio de João Batista. Sabe que João Batista é o precursor que devia anunciar e preparar o tempo em que viria o Messias. Então, quando cessa o tempo de João Batista, começa o tempo de Jesus. E há uma diferença do Evangelho de Mateus, são uns pormenores pequenos que talvez a gente nem seja muito importante, mas é bom a gente saber com questão literária, com questão daquilo que... Quando Mateus, que fala basicamente para cristãos que vêm do judaísmo, então ele evita usar a palavra Deus. Ele usa sempre céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Sempre que ele fala do reino de Deus, ele fala sempre o reino dos céus, Mateus, né? Já Marcos, que possivelmente Marcos era de uma comunidade romana, né? Então escreve, e Marcos tem o intuito de escrever para os catecúmenos. Sabem o que é os catecúmenos, né? Os catecúmenos. Sabem o que é o catecúmeno? Não é de comer não, tá? Por favor.
Os catecúmenos são aqueles que se preparam ou estão se preparando para receber o batismo, para se tornar cristãos. Por isso, todos aqueles que não são batizados, mas estão fazendo a iniciação à vida cristã para serem incorporados ao corpo de Cristo por meio do batismo, são chamados catecúmenos. Os que acabaram de ser batizados são chamados de neófitos. Então, aqueles que se preparam para o batismo, que estão se preparando, são chamados catecúmenos. Eles estão num processo de, vamos dizer que de aprendizagem, de iniciação àquela vida. Então, estão sendo iniciados. É um processo iniciático. E farão parte, portanto, daquela comunidade, daquele grupo, do povo cristão, à medida que forem batizados. Então, por meio do batismo, eles fazem parte. Mas nesse processo são chamados de catecúmenos. E naquele dia, quando recebem o batismo, são chamados de neófitos. São os neófitos. Então, o Evangelho de Marcos foi quase que basicamente escrito para este público. É bom lembrar que os evangelistas, nenhum deles tem um intuito histórico. Eles não querem contar os fatos históricos, os fatos que se sucederam um após o outro numa cronologia. Eles estão interessados em outra coisa. Assim, por exemplo, São Lucas, no início do seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, no seu prólogo, ele escreve: visto que muitos já empreenderam compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiqueis a solidez dos ensinamentos recebidos. Por isso, o intuito dos evangelistas é repassar os ensinamentos, não necessariamente numa linha cronológica. Eles não estão contando uma história somente. Então, o intuito não é um livro de história, né? Agora vamos aqui ver o ano de 1900, agora o ano 1000, aconteceram esses fatos que aconteceu nesse ano, que aconteceu assim, 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 foram se sucedendo. Não, eles não estão interessados numa cronologia, né? Mas em repassar os ensinamentos. Então, Marcos, ele tem uma linguagem mais, vamos dizer que mais fácil. Ele quer que aqueles que estão começando o caminho da vida cristã compreendam. Por isso, há uma pergunta fundamental no Evangelho de Marcos, que todas as vezes que nós ouvimos o Evangelho, é necessário que esta pergunta volte. Ela é sempre a chave de leitura para qualquer passagem do Evangelho de Marcos. Marcos está interessado, portanto, em mostrar para os catecúmenos quem é Jesus. Esta é a pergunta-chave do Evangelho de Marcos. E todas as vezes que a gente ouve uma página do Evangelho de Marcos, devemos logo nos fazer esta pergunta: quem é Jesus? E aí depois a gente lê a passagem novamente. E vamos percebendo que em cada página do Evangelho, Marcos procura dar uma resposta a respeito de quem é Jesus. João Batista foi preso e agora vem Jesus da Galileia. Por isso, depois que termina o tempo preparatório, agora começa o tempo de Jesus. Levando em conta esta pergunta de quem é Jesus,
cada um de nós deve reler agora o Evangelho, sempre levando em conta esta pergunta: quem é Jesus? E tentar encontrar nas linhas do Evangelho a resposta que Marcos mostra para os catecúmenos: quem é Jesus? É verdade que esta resposta aparecerá nitidamente depois, no final do Evangelho, na boca do centurião romano, quando ele vai dizer: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Aqui, nitidamente, por meio de uma profissão de fé, ainda que breve, Marcos coloca na boca do centurião, então, quem é Jesus. Mas a cada linha, a cada página, Marcos vai tentando responder, fazendo com que os catecúmenos comecem a entender quem é Jesus. Houve em 721 a.C. uma tomada por parte dos assírios de parte do território de Israel. Se vocês olharem a Bíblia de vocês, eu penso que toda a Bíblia tem lá nos encartes, na contracapa, no final do livro, tem sempre um mapa chamado a Palestina do Novo Testamento. Veja, tem bem dividido, não? Bem aqui em cima tem a Ciro-Fenícia, logo embaixo, englobando o lago de Genezaré, parte do Jordão, tem a Galileia. Do outro lado do Jordão, a Traconítide, debaixo da Traconítide e da Galileia, a Decápole. Logo embaixo da Galileia tem a Samaria. Então, tem um pontilhado que divide a Samaria da Judeia. Está vendo a Judeia logo bem aí embaixo? Certo? Então, houve um tempo que houve uma invasão. Os assírios invadiram, vamos dizer que a Samaria, a Galileia, toda essa região da Galileia. Então, da Samaria para cima foi invadido, certo? Ficou em posse dos assírios. Agora, a parte da Judeia, aqui para baixo, tudo continuou como era. Então, em 721, quando aconteceu essa invasão, eles escolheram como capital Samaria. Bem aí embaixo está escrito Sebaste, porque depois ganhou o nome de um imperador, mas é Samaria, a capital Samaria, em contraposição à capital Jerusalém, que está bem aí embaixo, certo? O que foi que aconteceu depois? Depois eles construíram santuários. Como eles construíram santuários aqui em cima? Como o povo que estava aqui na Samaria estava próximo já de Jerusalém, eles desciam para ir ao santuário de Jerusalém. O que eles fizeram? Eram chamados santuários rivais. Eles construíram um santuário bem aqui embaixo, quase no limite, que era para quem estava aqui embaixo não descesse para Jerusalém, mas adorasse, fizesse o culto, todas as coisas bem aqui, tá? Então eles criaram os santuários rivais, espalharam bem, né? Então foi dividido, e o que aconteceu? Uma mistura de povos, de cultura, uma mistura de tudo, né? Até do culto, do próprio culto. E essa região aqui sempre foi uma região de comércio, então se misturou muito. O povo aqui de baixo ficou fiel, portanto, vamos dizer que é a lei de Moisés, sem se misturar. Então, eles criaram uma aversão ao povo de cima, dizendo que eles eram pagãos, que eles não prestavam, que não sei o que, eram pagãos. Tanto é verdade que isso se atesta no Evangelho de São João, no capítulo 4, quando Jesus encontra a samaritana, que ela diz: como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim que sou samaritana?
E aí o evangelista João ainda coloca um parêntese, né? Com efeito, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Né? Lembra que quando Jesus passa pela Samaria, os samaritanos não quiseram acolher Jesus, porque dava a impressão de que ia para Jerusalém. Então bem aqui já se demonstra essa rixa. E encontramos o bem-aventurado Natanael, que quando Filipe chega e diz: encontramos o Messias. E aí Natanael, que era um judeu de verdade, né, atesta Jesus, responde o quê? De Nazaré, lá do meio dos pagãos, pode vir alguma coisa que preste? Não vem nada que preste de cima, né? De lá da Galileia, dos gentios, não vem nada que preste. De fato, se você olhar o Evangelho de Mateus, ao ouvir que João havia sido preso, ele voltou para a Galileia, deixando Nazaré. Foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Olha o que o profeta Isaías diz: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia dos gentios ou das nações, tudo são sinônimos, né? O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Que povo é esse? A Galileia dos pagãos. Estavam todos nas trevas. Aos que jaziam, olha o que ele diz. Veja, não é só uma metáfora. Ele não está falando da região dos mortos, onde Jesus desceu para salvar os mortos. Ele está falando de uma região concreta, de uma área geográfica. Tá? Ele está falando da Galileia. Ao povo que jazia nas trevas, viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz. Também se atesta que Nazaré, a Galileia, né, ali aquela área, era um cemitério, né? Diziam que antigamente também por esse motivo, alguns historiadores que falam, né? Diziam que também por esse motivo eram impuros, né? Era uma cidade impura por esse motivo também. Vamos lá. Por isso era preciso compreender estas coisas aqui. Então, os galileus, aqueles todos da região da Galileia, eram excluídos. Por isso, a região periférica não só é a região periférica, mas é a região dos excluídos. É a região da morte, é a região sombria da morte. Veja, quando Jesus conta a parábola do samaritano, ainda sobre aquela rixa entre judeus e samaritanos, quando Jesus conta a parábola do samaritano, Jesus faz uma afronta muito grande, porque ele diz que um homem, não diz de onde ele era, um homem, descia de Jericó para Jerusalém. E aí caiu na mão dos assaltantes, né? Que bateram nele e tudo, ficou quase morto o homem. Nisso, olha a comparação de Jesus, foi uma afronta muito grande, né? Mas você lembra que tudo isso foram momentos para matar Jesus, né? Toda vez eles se reuniam para matar Jesus. Desceu um sacerdote, alguém importante do povo, viu o homem e passou pelo outro caminho. Desceu também um escriba, viu o homem caído no caminho e deu a volta pelo outro caminho. Nisso vinha um samaritano, quase como se Jesus estivesse dizendo aos judeus: aqueles que vocês excluem, aqueles que vocês dizem que não presta, foi esse que deu auxílio ao homem. Ele colocou o homem no seu animal, pagou, cuidou, Jesus quase dizendo assim: vocês se acham muita coisa, vocês nem prestam, né? É como se ele estivesse dizendo isso mesmo. Vocês nem prestam.
não sabem agir com misericórdia. Um samaritano, a quem vocês acusam que não presta, esse agiu de misericórdia, né? Mas veja lá. Então, é bom entender todo este contexto. Por quê? Porque estamos no início do ministério de Jesus. Estamos no início da vida pública de Jesus. Jesus foi batizado no Jordão, foi indicado por João Batista como o Cordeiro e agora inicia a sua vida pública, né? Dizem os historiadores que após 30 anos, né, agora Jesus inicia a sua vida pública com 30 anos. Depois que João foi preso. Depois. Então, João faz o seu papel de precursor. João prepara o caminho para Jesus depois que fora preso, ao ouvir que tinha sido preso. Jesus estava lá em cima, desce por conta de João e do seu batismo, depois é que ele sobe. No evangelho que nós lemos ainda há pouco, ele fala mais detalhadamente, diz assim, fala da tentação, depois que sai do batismo, vai para o deserto e todas as coisas assim. E depois, quando ouviu que João havia sido preso, ele voltou para a Galileia. Estava aqui embaixo, onde João batizava, né? Bem aqui embaixo, tem um lugar chamado Betânia. Aí no rio, quase na cabeceira do mar, tem um lugar chamado Betânia. Aí, não sei se vocês lembram que no Evangelho de João fala assim: ele estava lá no mesmo lugar onde havia sido batizado, em Betabara. Lembra dessa palavra? Betabara. Em outras traduções, até mesmo, em vez de Betabara, está Betânia mesmo. Então ele está bem aqui embaixo, ele desceu lá da Galileia e veio aqui para baixo. No Evangelho de Lucas dá alguns pormenores. Diz que ele voltou para a Galileia e foi morar em Cafarnaum, uma cidadezinha bem aqui, quase na cabeceira do lago de Genezaré. Começando aqui, aí tem o lago de Genezaré, bem aqui assim fica Cafarnaum. Então, depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. É interessante, veja, o verbo diz veio, né? O verbo veio, Jesus veio. Nós poderíamos nos fazer uma pergunta: não poderia Jesus ter começado o seu ministério lá onde ele estava? Por que é que ele é batizado, tem que subir praticamente metade do país para começar o seu ministério lá em cima? Para se cumprir as profecias também, claro, né? Mas, veja, Jesus não escolhe Jerusalém para começar. Jerusalém é a capital. Aquilo que aconteceu depois, houve novamente a retomada por Jerusalém e houve a unificação do país, certo? Então, quando estamos falando do Evangelho, já toda essa parte faz parte de um único país, tá? Depois foi retomado e tudo, mas ficou aquela rixa entre os dois lados, né? Mas agora já está unificado nesse tempo de Jesus. Jerusalém é o centro, Jerusalém é a capital, é o centro do poder econômico, é o centro do poder religioso, é o centro. E poderíamos esperar que, sendo a cidade central, ali Jesus devia começar o seu ministério, ali Jesus deveria começar o anúncio do Evangelho. Mas nada, não começa em Jerusalém. Jesus começa na Galileia dos pagãos. Quase, para nos mostrar que o seu ministério começa nas periferias. Começa com o povo excluído. Porque, se formos entender a lógica de Jesus, não poderia ser diferente.
Você lembra aquilo que nosso Senhor disse? Que quem quer ser o primeiro seja o último e servo de todos. E Ele mesmo, Jesus, se faz o último de todos, para que todos sejam alcançados. É uma coisa muito simples, que às vezes a gente não consegue compreender, mas é simples. Olha lá. Se eu estou aqui em cima e tento, vamos dizer que salvar ou governar todo o país ou uma multidão, sem dúvida eu não vou governar a todos. E a minha palavra pode até chegar a todos, mas não vai causar o mesmo efeito. Certo? É uma coisa muito simples. Simples. Tomemos em conta uma cidade. Então, onde os índices de criminalidade são maior? No centro da cidade? Na área nobre da cidade? Na área de comércio? Tem crime? Tem. Mas é aí que estão os grandes índices? Não. Lá na periferia. E dá uma impressão de que parece que a lei ou as forças que deveriam fazer cumprir a lei não conseguem chegar. A lógica do reino de Deus, a lógica de Jesus é diferente. Ele vai do último para o começo. E assim ele consegue alcançar todos. Ele se faz como se fosse uma fila. Ele se faz o último e aí consegue trazer todos. Se ele fosse começar pelos primeiros e tudo, não sei o que, dificilmente ele conseguiria chegar até os últimos. Por isso, esta é a lógica do reino, esta é a lógica de Jesus. Não poderia ser diferente. Ele não poderia começar na cidade do poder, a cidade onde se governa tudo. Ele tinha que se colocar junto com os últimos. E ali deveria começar a pregação do Evangelho, para que chegasse a todos. Então Jesus veio da Galileia proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Cumpriu-se o tempo. Cumpriu-se o tempo porque chega a plenitude dos tempos. É este o tempo. Não haverá um outro, é esse o tempo. E o reino de Deus não está próximo no sentido de que está chegando, está próximo no sentido de que está aí. O reino está no meio de vós, o reino já está entre vós. E um convite de conversão: arrependei-vos e crede neste Evangelho que está sendo anunciado. Por isso, a pregação do Evangelho, o início do ministério de Jesus, começa nas periferias da vida, começa nas periferias daquela cidade, daquela nação. Ao fazer assim, Jesus não deixa ninguém excluído da graça do reino. Todos são partícipes. Todos estão dentro deste grande projeto. Ninguém está fora. Todos. Até aqueles que outrora foram excluídos. Estes estão dentro. E aí, Jesus começa este momento chamando, convidando. E novamente volta a testemunhar o evangelista que Jesus não deixa ninguém para fora. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Pescadores. Coitados, né? Já moravam na Galileia dos pagãos. Estes pobres eram pescadores.
ainda como acontece nos dias de hoje, os pescadores não têm muito estudo. Estes não são doutores, coitados, em nada. São pescadores. Assim, Jesus reforça que os primeiros foram chamados para participar do reino e do projeto do reino são aqueles que foram excluídos e considerados últimos, porque se pensava que quando o Messias viesse, então chamaria os nobres, os grandes de Jerusalém, os escribas, os doutores da lei. E Jesus veio com uma coisa totalmente diferente, né? É um Messias que vem da Galileia dos pagãos. É um Messias que, ao invés de ser o primeiro, se faz o último. Que, ao invés de começar na capital, começa na periferia. Que, ao invés de chamar os doutores, chamou os pescadores. Os simples. Aqueles que não tinham estudo de nada. Por isso que Pedro era cabeça dura, né? Pedro era pedra mesmo, né? E não, por isso não foi à toa que Jesus coloca também o nome de Pedro de pedra, né? Por isso, chama os últimos, os simples. Jesus que não deixa escapar ninguém. Jesus que acolhe, Jesus que anuncia a todos. E passa caminhando. O mar da Galileia, para um pescador, o mar é a sua existência. Não existe pescador sem mar. Já viu pescador sem mar? Vai pescar onde? Por isso, o mar é aquilo que assegura a sua existência. É o seu trabalho. É dali que ele tira o seu sustento, o sustento da sua família. É ali que ele vive. É ali que ele passa a maior parte da sua vida. Porque para ser pescador não é fácil. Você passa meses no mar às vezes, né? Por isso Jesus passa caminhando na beira do mar da Galileia, que era a vida de Simão, a vida de André, a vida de Tiago e a vida do seu irmão João. Jesus continua passando ainda hoje. Jesus continua ainda caminhando e passa nas periferias, e passa na nossa vida, e passa no nosso trabalho, na nossa existência, e continua nos convidando. É interessante que o evangelista coloca dizendo que imediatamente lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse Jesus: vinde em meu seguimento, né? É até uma passagem engraçada. Toda vez que eu leio, eu acho graça dessa passagem aqui. Porque é engraçado o modo como o evangelista colocou, né? Porque aqui diz assim: Jesus estava passando, viu André e Simão lançavam a rede ao mar porque eram pescadores, e Jesus disse: vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. Porque eu fico imaginando a cena, né? Por isso que às vezes me dá uma vontade de achar graça. Eu fico imaginando a cena, né? Jesus passa e diz assim: nunca viu, né? Nunca viu André, nunca viu Simão. Simão e André com certeza tampouco tenham visto Jesus. E aí Jesus diz: ei, vinde em meu seguimento, eu farei de vós pescadores de homens, né? Mas deixaram tudo, bora, claro, né? Vamos lá. Jesus chama os últimos, os simples, para fazer parte. E o que é interessante é que o evangelista, novamente, aquilo que eu queria que vocês entendessem, ele não está interessado em narrar como foi. Certamente houve muitos outros encontros, houve outro momento. Certamente Jesus não chegou e falou somente isso: vinde em meu seguimento, eu farei de vós pescador de homens. Certamente Jesus chegou, conversou, falou, propôs, né? Toda essa coisa. Mas aqui o evangelista coloca, porque ele quer que fique um ensinamento. Jesus continua passando e chamando, passa em nossas vidas e continua nos chamando. E é como se o evangelista estivesse dizendo: e vós, que resposta dareis a Jesus?
diante deste chamado, olhando a figura dos discípulos que imediatamente deixam tudo e seguem Jesus? Qual vai ser a sua resposta? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.